Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. O amor leal de Deus por Israel. Eis a palavra profética de Yahvé, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. Eu sempre vos amei, assegura Yahvé. No entanto, vós me questionais, de que maneira nos tens amado? Ora, não era Esaú irmão de Jacó? Relembro o Eterno. Ainda assim, amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, aleguem: estamos devastados, mas voltaremos e reedificaremos nossas ruínas. Assim diz Yahvé Todo-Poderoso. É possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados terra perversa, um povo contra quem Yahvé está irado para sempre. E com os vossos próprios olhos havereis de contemplar tudo o que vos afirmo e exclamareis: Gadol, grande é Yahvé, até mesmo muito além das fronteiras de Israel. Sacrifícios que Deus não aceita. Ora, o filho deve honrar o pai e o servo, o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Adom, senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezam o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar. E ainda assim indagam: de que maneira te desonramos? Quando, de fato, estás declarando, mediante vossa atitude, que a mesa de Yahvé é sem importância e desprezível. Quando ofereceis em sacrifício o animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Suplicai, pois, agora mesmo, Xamã, graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, afirma Yahvé dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome, porquanto, Gadol, grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome, quando dizeis: a mesa de Deus é impura, e seu alimento é desprezível. E ainda murmurais: que canseira! E zombais do cerimonial. Acuse Yahvé dos Exércitos. Quando trazeis como ofertas animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis isso em sacrifício, imaginas mesmo que eu deveria aceitá-los de suas mãos? Questiona o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente. Adverte o Eterno dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome deve ser temido entre todas as nações da terra. Malaquias capítulo 2. Deus adverte e pune os sacerdotes. Eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvides com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome, afirme Yahvé dos Exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Por causa da vossa contínua e má atitude,
Eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, a fim de que a minha aliança com Levi continue firme, declara o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhes dei para que me temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão. E assim seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, lei, porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Entretanto vós vos desviastes do caminho, fizeste tropeçar e cair a muitos do meio do vosso ensino, quebrastes a aliança de Levi. Condena o Senhor dos Exércitos. Por esse motivo, eu fiz com que fosse desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos na aplicação da Torá, lei, a infidelidade e o divórcio. Ora, não temos todos o mesmo Abba, Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será, então, que quebramos a aliança dos nossos antepassados praticando infidelidades uns contra os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Yahvé, o Senhor, ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Sendo assim, Yahvé eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo. Seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Mas não é só isto. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceita com prazer. Mesmo assim, insistes em questionar. Por quê? Ora, porque Yahvé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, e também odeio aqueles que cobrem as suas vestes de violência. Afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. O tempo do fim está chegando. Por fim, eis que tendes irritado Yahvé com vossas palavras, e ainda questionais: como temos aborrecido a Deus? Ora, quando dizeis que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente da má pessoa que Yahvé se agrada mais, e ainda tens coragem de indagar: onde está o Deus do direito e da justiça? Malaquias capítulo 3. Proclamação da vinda do Senhor. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, Adom, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, virá para o teu templo. E ele certamente vem, anuncia Yahvé dos Exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata.
Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Eis que virei a vós outros, trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa. Proclama o Senhor dos Exércitos. Parem de roubar o que é de Deus. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados vos desviastes das minhas leis, e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia, me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Pode o ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando, e ainda ousam questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete Yahvé dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão Achab, bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclame Yahvé. E ainda ousam indagar: o que temos falado contra ti? Tens comentado que é inútil servir a Deus e murmuram. Que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o Eterno dos Exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece. Escapam ilesas. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam Yahvé conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num Sefer, livro, todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus como memorial acerca dos que temiam Yahvé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, quando eu agi, declara o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que o não servem. Malaquias capítulo 4. Eis que o dia do Senhor já vem. Pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum. Assevera o Senhor dos Exércitos. Todavia, para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E vós havereis de sair saltando de alegria, como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que preparei. Garanto o Eterno dos Exércitos. Advertência final. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto, para todo o Israel.
Yahvé prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o Gadol, grande, e Iarê, assustador, dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça.